Boa noite, irmãos da Terceira Igreja Presbiteriana de Barretos. Aqui é o pastor Diego e eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se hoje fosse um dia extremamente normal, nós estaríamos nos preparando a fim de estarmos juntos para nossa reunião de oração, ou nos lares ou na igreja. Contudo, nós vivemos dias maus, tempos adversos, e nós estamos impossibilitados de fazermos essa reunião. Contudo, nós, crentes, sabemos que, apesar de estarmos distantes fisicamente, não estamos espiritualmente, porque estamos hermanados na grande família da fé. Estamos unidos neste corpo que tem Jesus Cristo como seu cabeça. Então eu gostaria de iniciar essa nossa reunião de oração com o hino 297, a chamada final. Abra seu hinário aí, por favor. Amém. Irmãos, vamos iniciar este momento orando ao Senhor. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque estamos vivendo esses dias que nos afligem, mas reconhecemos que neles há a presença do Senhor. Nós te damos graças porque não estamos atravessando esses dias sozinhos, sequer desamparados, mas estamos atravessando esses dias maus debaixo do teu cuidado e da tua proteção, ó Deus. Obrigado porque o Senhor disse que jamais nos deixaria até o fim dos tempos. E nós queremos pedir para que a tua boa mão nos conduza, nos ilumine para este momento de devocional e nos dê, Senhor, a paz que precisamos para consolar os nossos irmãos. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Irmãos, habitualmente nós fazemos nossa devocional de terça-feira em cima do livro de Salmos. Contudo, nesses dias eu peço
a licença dos irmãos para nós desenvolvermos uma devocional em cima de um livro, como se fosse um mini estudo para nossa motivação, nosso crescimento, nossa edificação. Esse livro, irmãos, é um livro que me é muito caro, é um livro que me edificou muito no passado e ele se chama Um Mês para Viver. Hoje nós estudaremos a introdução desse livro, que se chama Vivendo no Traço. Nós vamos entender o porquê dessa metáfora do título. Mas o livro é este aqui, é um livro Um Mês para Viver, 30 Dias para uma Vida Sem Arrependimentos, do Carrie e Chris Choke. Esse livro, irmãos, é um livro muito interessante, né? Os autores dizem que eles estavam num congresso de líderes e eles propuseram à equipe deles que pensassem nessa pergunta: e se você descobrisse que tem apenas um mês de vida? Irmãos, inúmeras pessoas diariamente tomam contato com essa pergunta, com essa dúvida, com essa encruzilhada. E eu tenho apenas um mês de vida. As pessoas foram convidadas a traçar uma agenda do que eles fariam mediante a essa realidade. E ele percebeu que a equipe, após esse congresso, após esse desafio, se tornou muito mais atuante, muito mais responsável, tentando deixar uma marca nas mínimas coisas que faziam. E ele percebeu a importância, não é, de entender a nossa vida à luz da realidade de que ela é limitada. Né? Nós, às vezes, nos enganamos que nós temos tempo. Tempo para amar, tempo para pedir perdão, tempo para gostar das pessoas, para ser útil, para ser produtivo, né? Tempo para buscar o Senhor. E nós vamos ver nessa devocional dessa noite que não é isso. Nós não temos tempo. A nossa vida, ela é limitada. Irmãos, então eu começo com dois autores. Esse primeiro autor é um rabino, né, o Harold Kushner. Ele vai dizer: estou convencido de que o medo de morrer, de nossa vida chegar ao fim, não tira tanto nosso sono quanto o medo que atinge a todos de que talvez não tenham vivido. Outro é um cientista americano que diz, Alan Sachs: a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Irmãos, obviamente, diante dessas duas frases, né, de autores diferentes, de perspectivas diferentes, ambos têm dois problemas nos apresentando: o problema da morte e o problema da vida. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Sobre, por um lado, a realidade inevitável da morte, e por outro, como viver nossa vida, como viver a vida de forma plena. Nós vamos ver que há muitos perigos nessa ideia e há um único caminho para viver plenamente a nossa vida. Então eu gostaria que você começasse pensando: seu tempo na Terra é limitado. Limitado. Davi diz no Salmo 139 de que todos os nossos dias foram escritos no livro da vida antes que qualquer um desses dias existisse. Então você nasceu com um número de dias determinado pelo Senhor, certo? Você nasceu num dia que não dependeu de você, mas da ação de Deus, e você morrerá num dia que o Senhor também assim o quer. Nós vivemos neste pequeno vão, nesse ato entre o berço e o túmulo, certo? A mortalidade é um grande nivelador, não é? E aí eu gostaria de que você imaginasse a parábola de Lázaro e do rico. A morte veio para Lázaro, que era pobre, que mendigava as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas a morte também veio para o rico, não é? Que comia com fartura e que impiedosamente mandava os seus cães lamberem as feridas de Lázaro. Não é?
Então, a morte virá para ricos e pobres, para senhores e servos, para imperadores e súditos, para senhores e vassalos. A morte virá para todos, né? Então nós temos que partir desse princípio, né? Se considerarmos a possibilidade da morte, em vez de inibir, né, e forçar a viver na defensiva, nós podemos aceitar que nosso tempo na Terra é limitado. Tem um incrível poder, isso tem um incrível poder de nos libertar, né? Libertar do quê? Libertar dos ídolos, não é? Que todos os dias nós temos em nosso coração, os desejos deste mundo, né? De comprar isso ou aquilo, de ter isso ou ter aquilo, de chegar a tais patamares, não é? Se nós percebermos que nossa vida é passageira, nós podemos reformular a nossa agenda de prioridades, ok? E isso pode ser, com certeza extremamente libertador. Pense a vida como uma reserva de água ou de dinheiro. Vamos começar pensando numa reserva de água. Pense que toda a sua água está nesse poço. Toda a água que você tem para viver por alguns meses está dentro desse poço. Você gasta toda a água que você precisa nesse poço e ela é bastante, mas limitada. Ou seja, você poderá usufruir dessa água, você não morrerá de sede, desde que você não gaste tempo lavando o carro, você não gaste essa água em banhos demorados, não é? Vamos pensar na vida como uma reserva financeira. Para que o pagamento aguente até o final do mês, é necessário compreender que ele é limitado. Né? Ele é limitado, você só tem esse pagamento. Você viverá com ele até o final do mês, para pagar as suas contas, as suas despesas fixas. Então você não vai poder sair gastando de forma desordenada. Então, por que nós achamos que a vida é ilimitada? Se nós vivemos de coisas limitadas, nós sabemos dosar aquilo que nós temos, por que nós não entendemos que a vida é passageira? Cada grão deste tempo não volta. Malbatarran dizia que há 3 coisas que nunca voltam: o tempo depois de passado, a pedra depois de lançada, a palavra depois de falada. Os romanos, e mais propriamente Virgílio, dizia tempus fugit. O tempo foge, o tempo escorre por entre nossos dedos. Olhe o seu relógio. Cada vez que o ponteiro se mexe, é um tempo da sua vida que jamais voltará. Se você descobrisse que tem um mês para viver, o que mudaria? Lembre-se, o homem é semelhante a um sopro, seus dias como a sombra que passa. Salmo 144, versículo 4. Nosso pequeno traço. Talvez nenhum lugar represente melhor a eternidade do que um cemitério. Veja essa imagem, né? Esse pequeno detalhe em um cemitério. Eu, particularmente, quando comecei nas minhas aulas de latim, eu fiquei muito apreensivo quando eu soube o significado dessa frase específica. Odie mihi, cras tibi. Hoje eu, amanhã você. Não é? Essa era uma frase comum nos túmulos antigamente. Hoje eu, amanhã você. É como se os mortos, né, em suas lápides, estivessem dizendo para nós: a vida é passageira, a minha se esgotou e a sua também se esgotará. Eu me lembro que diversas vezes passei na frente desse cemitério, o cemitério de Monte Alto. E eu me lembro que nas primeiras aulas de latim que nós tivemos no seminário, com o meu
querido professor Vitório Barato Neto, nós perguntamos para ele o significado dessa frase, que é nesse cemitério, revertere ad locuntum. E também me assustou o significado dela, porque ela significa volta para o teu lugar. Irmãos, nós, depois de Gênesis 3, a morte é uma realidade. Depois da queda do homem, o homem passou a conviver com essa realidade terrível que é a morte. De tal maneira que a própria palavra vai dizer em Hebreus 9, 27, assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A morte, ela está atrelada ao juízo de Deus. Ou seja, nós não temos só que viver na perspectiva da morte, porque se fizermos assim, vamos cair no hedonismo. Então vamos viver de forma avassaladora, vamos viver de tal maneira que nada nos controle, nada nos iniba. Mas, meus irmãos, essa não é a perspectiva, essa não é a única perspectiva, porque a morte está atrelada à realidade do juízo. De tal maneira, irmãos, que a própria palavra vai nos mostrar, né, que de todas as coisas que eu fizer, o Senhor me pedirá contas. Veja lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Então, veja, há duas perspectivas: a morte, mas o juízo de Deus. Eu posso querer alegrar, né, a minha juventude, eu posso dar vazão ao que alegra o meu coração, eu posso andar pelos caminhos que satisfazem o meu coração, mas eu tenho que entender que de todas essas coisas o Senhor me pedirá contas. Ou seja, eu preciso entender que há a realidade do juízo. Um dia nós prestaremos contas diante de Deus pela nossa vida. Então, irmãos, se nós olharmos lápides antigas, eu peguei essa, né, de Ellen Simonton, né, a esposa do pioneiro do presbiterianismo no Brasil. Veja a lápide dela, Ellen Murdoch Simonton. Ela nasceu em 1864 e morreu em 1952, quando deu à luz a única filha de Simonton, né? Olhando para velhas lápides, não posso deixar de reconhecer que vidas inteiras estão agora diante de mim, reduzidas a duas datas, uma de nascimento e uma de morte, ligadas por um pequeno traço. Repare aqui nesse pequenino traço que existe entre essas duas datas. A nossa vida, meus irmãos, ela corre nesse pequeno traço. Por isso a aula de hoje se chama Vivendo no Traço. Que traço é esse? O tempo que existe entre o meu nascimento e a minha morte. E eu que gostaria de chamar o texto de 2 Coríntios 5, versículo 1. Estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Veja, a nossa vida é esta edificação terrena. Ela um dia chegará ao fim. Chegou para a dona Ellen, chegou para grandes imperadores, grandes estadistas, cristãos e ateus, todos um dia chegaram ao fim. O que importa é você terá uma edificação eterna, que não é feita por mãos humanas, que é graça de Deus. Um coração sábio, irmãos, a Bíblia nos diz que um coração sábio
é um coração que sabe contar os dias. Moisés diz isso no Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Veja, a ideia de Moisés aqui é a seguinte, que nós adquirimos sabedoria quando entendemos que a vida ela é limitada, ela pode ser contada. Deus quer que percebamos que nosso tempo na Terra é limitado, de modo que o gastemos de maneira sábia. Se você tem uma reserva de água limitada e você não vai gastá-la em coisas inúteis, se você não gasta o seu pagamento de forma inútil, por que você gasta a sua vida de forma inútil? Por que você perde tanto tempo com coisas que não acrescentam em nada à sua vida? Talvez se você recebesse um diagnóstico dizendo que você tem um mês de vida, você diria, olha, eu vou ficar mais com os meus filhos, eu vou congregar de maneira mais assídua, eu vou ler a palavra com mais responsabilidade, eu vou perdoar aqueles que me ofenderam, eu vou pedir perdão para quem eu ofendi. Vita breves, a vida é breve. Você não precisa de um diagnóstico desse, nem viver uma epidemia como essa, uma pandemia como essa que nós estamos vivendo, para pensar nessas coisas. Nenhuma mudança é exigida. Já pensou se você chegasse diante de um diagnóstico tão funesto e pudesse dizer, eu não preciso mudar nada, está tudo certo com a minha vida? Pois é, meus irmãos. Nós não podemos fazer isso porque somos pecadores, não é verdade? Sempre haverá coisas a mudar. Eu sempre digo na igreja que todos nós devíamos andar com uma placa na frente da gente, no peito, escrito assim, desculpe o transtorno, estou em reformas. O Espírito Santo, meus irmãos, todos os dias irá lhe convencer do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus. E você precisa estar atento a essas reformulações que o Espírito Santo tem para a sua vida. Então, seria maravilhoso se não tivéssemos que mudar nada, mesmo que só tivéssemos um mês de vida. Mas olha o que Tiago diz. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Então, meus irmãos, que realidade difícil é essa que nós vivemos? Por que nós acabamos perdendo o foco? Porque você acaba, mesmo sabendo das coisas importantes da vida, você acaba não fazendo aquilo que é importante. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus nos colocou a eternidade em nosso coração. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Nós temos uma eternidade em nosso coração e nós só poderemos usufruir dessa eternidade que Deus colocou em nosso coração, desses desejos eternos, se nós estivermos no caminho que é Jesus Cristo. Fora do caminho de Jesus Cristo, nós cairemos no hedonismo. O que é o hedonismo? É nos entregarmos aos prazeres da vida. Não é? Se você olhar o livro de Eclesiastes, o autor do livro de Eclesiastes vai dizer que ele tentou se entregar aos prazeres do trabalho, da bebida, das mulheres, mas ele percebeu que tudo era vaidade. Ele percebeu que tudo aquilo era como correr atrás do vento. Meus irmãos, citando um grande professor que eu tive no seminário, vendo Hermstein, nós temos um buraco no nosso peito do tamanho de Deus. Você só vai preencher esse vazio que há no seu peito com Deus. Essa é a grande questão. Porque senão nós cairemos na parábola do rico insensato. Lembra? Daquele homem que teve uma grande colheita e decidiu que iria destruir os celeiros, construir outros maiores, colocar aquela colheita e ele poderia folgar a sua vida, porque ele tinha bastante para viver. Mas a Bíblia diz o seguinte: Deus disse a este homem, louco,
Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Meus irmãos, não adianta você ser rico para você mesmo. Não adianta você ser rico para o mundo, porque as coisas do mundo passarão. A sua edificação terrena passará. O que ficará para sempre são os tesouros que você tem para com Deus. E são esses tesouros que nós mais negligenciamos em nossa vida a fim de conquistar as coisas mais efêmeras que o mundo nos tem a dar. Eu sempre gosto de citar o exemplo, né, daquele bandeirante que entrou numa jazida, pegou algumas pedras ali verdes e achando que eram esmeraldas, né? Se eu não me engano, era Fernão Dias, esse bandeirante. E ele morreu ali de uma febre, apertando na mão aquelas pedras, achando que eram esmeraldas, mas eram apenas turnalinas, que não tinham pouquíssimo valor. Irmãos, às vezes nós fazemos como esse bandeirante, como Fernão Dias. Nós estamos aí agarrados às coisas deste mundo, achando que elas são valiosas, mas elas não são nada para Deus. As grandes coisas, as coisas valiosas de verdade, estão junto do Senhor. A única maneira de viver para a eternidade é abraçar cada dia como um presente de Deus. Devemos viver no pequeno ponto entre o cotidiano, o dia a dia e o eterno. A transitoriedade dessa vida devia manter nosso foco naquilo que é mais importante. Meus irmãos, Jeremias vai dizer em Lamentações: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. Meus irmãos, você recebeu um grande presente hoje. Você está vivo. Você foi contemplado com a misericórdia de Deus. E esse é o grande motivo de nós estarmos felizes, porque o Senhor tem se mostrado a nós. O Senhor tem nos dado a sua palavra. O Senhor tem nos congregado junto aos irmãos. Então, qual é o objetivo da sua vida? Aonde você quer chegar? Pois eu digo, qual é o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar em Deus para sempre. Esse é o objetivo da vida. Então você tem uma eternidade no seu coração. Você tem desejos eternos no seu coração. Você pode dar esses desejos ao mundo e pecar e se distanciar de Deus e receber o juízo do Senhor, ou você pode dedicar esses desejos eternos do seu coração às coisas do reino, entesourar-se das coisas do reino e ouvir aquela palavra gloriosa do último dia, quando o Senhor dirá a você: vinde, servo bom e fiel, vinde para a alegria da minha glória. Dentro da perspectiva da glória de Deus, você deve, primeiro, viver apaixonadamente. Por que na perspectiva da glória de Deus? Porque se você viver na perspectiva do mundo, você vai viver paixões avassaladoras, mas pecaminosas. Agora, se você viver na perspectiva da glória de Deus, você vai poder dizer como Paulo: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. O grande valor da sua vida está no fato de que ela é vivida por Jesus. Se você viver na perspectiva do mundo, você vai amar completamente como? Você vai amar as coisas do mundo, as coisas que passam, as coisas transitórias dessa vida. Mas se você amar na perspectiva de Deus, você vai cumprir o resumo da lei dos profetas. Você vai amar a Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todo o teu coração, e você vai amar o próximo como a ti mesmo. E o grande exemplo que Jesus dá desse ensinamento é o samaritano. É aquele que olhando aquele que estava prostrado à margem da estrada, aquele homem que descia de Jericó a Jerusalém,
de Jerusalém a Jericó, desculpe, e foi negligenciado pelo sacerdote, pelo levita, mas o samaritano se compadeceu dele, colocou no seu animal, levou à hospedaria e pagou para que ele fosse tratado. Esse é o amor ao próximo. É esse amor que você deve ter. Se você amar, se você viver na perspectiva do mundo, você não vai aprender humildemente. Você vai continuar vivendo a vida segundo os padrões mundanos. E a humildade é um terrível problema para o mundo. Agora, se você viver na perspectiva de Deus, do reino, da glória de Deus, você vai dizer como salmista: fira-me o justo, será isso uma benignidade, uma bênção. Repreenda-me, e isso será como óleo sobre a minha cabeça. Não recuse a minha cabeça, mas continuarei a orar contra os efeitos dos ímpios. Meus irmãos, o início desse versículo para mim é magnífico. Fira-me o justo, isso será uma bênção. Meus irmãos, você, ao ser repreendido por uma pessoa piedosa, por mais difícil que seja a repreensão, isso será uma bênção para você. Por quê? Essa repreensão visa a sua edificação. Eu me lembro quando jovem, e quando nós somos jovens, nós somos muito irônicos, né? E eu estava fazendo uma ironia, uma piada, e um parente muito piedoso me repreendeu. Eu fiquei chateado, mas lendo esse salmo eu compreendi que quando o justo me bate é um favor. Se você viver na perspectiva do mundo, você nunca vai conseguir partir, você nunca vai conseguir deixar as coisas deste mundo, porque elas são valiosas demais para você. Agora, quando você vive na perspectiva do reino, da glória de Deus, você vai poder dizer como Paulo em Filipenses 3, de 13 a 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a Jesus Cristo, a completude de Jesus Cristo, né? Não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, nós nunca estamos completos. Eu preciso continuar deixando para trás as coisas que ficam, para buscar o alvo, que é Jesus Cristo. E um dia nós faremos isso com a nossa própria vida. Nós deixaremos este corpo aqui para buscarmos a Cristo, quando Ele nos chamar. Então, meus irmãos, para você pensar, primeiro, faça uma lista de 5 itens que você mudaria na sua vida se você tivesse um mês de vida. E escolha um item para que você comece a partir de hoje a mudar. Segundo, como pensar na perspectiva da vida limitada faz você enxergar o seu foco com mais nitidez. Terceiro, peça a um amigo ou familiar que ele cobre as mudanças que você deseja fazer. Meus irmãos, eu gostaria de orar mais uma vez pela sua vida. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento em que nós estivemos junto do Senhor, junto da Tua Palavra. Aplica essa palavra em nossos corações, Senhor. Dá-nos entender que essa vida é passageira, que as coisas desse mundo são passageiras e que nós precisamos ter nossos tesouros guardados junto do Senhor. Dá-nos, Senhor, vivermos da maneira que lhe agrada, vivermos para a Tua glória, porque esse é o objetivo de nossas vidas. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.